Glória a Deus. Mais uma vez aqui, compartilhando com a palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra de despertamento, aonde Cristo falou muito forte ao meu coração e quero estar compartilhando. A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse: desperta, ó tu que dormes. Então muitos estão dormindo, adormecidos aqui neste mundo, porque estão vivendo só o natural, não estão vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E o mundo espiritual está um rebuliço. E quando nós começamos a olhar com os olhos espirituais, nós vamos saber que tudo o que Deus falou, Ele está se cumprindo nesses últimos dias, onde nós estamos vivendo aqui na Terra. A Bíblia vai dizer que os dias são maus. E você, com os olhos naturais, pode contemplar a maldade do mundo, né? Das coisas. Mas as pessoas se acomodam porque sempre estão falando: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Mas eu penso assim, ó, se ele não vir no nosso tempo, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Mas se ele não vir no nosso tempo, de qualquer forma, a gente vai ir para ele, né? E se nós andarmos com ele aqui, nós vamos andar com ele lá também. Então, Deus quer dar uma chamada ao seu povo, para que o seu povo venha se voltar para ele. Mas se voltar com todo o seu coração, com toda a sua alma. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai ouvir um coração quebrantado e contrito. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas aí que fazem as coisas para Deus, que estão pregando o evangelho, que estão fazendo curas, que estão fazendo milagre. Mas eu quero deixar uma pergunta para cada um de nós, isso cabe a mim também, que essa pregação eu estou colocando em prática? Essa pregação está valendo para mim? Porque se nós não praticarmos a palavra de Deus, se nós não fazer conforme a vontade de Deus na nossa vida, nós já estamos condenados. E vai chegar naquele grande dia onde Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, eu não quero ouvir essa palavra. É terrível, né? Você se dedicar uma vida aqui para Deus, né? Para Deus, ó, entre aspas. Porque muitas vezes nós queremos fazer, né? Eu sei que tem pessoas dentro de denominações que têm cargos. Eu sei que tem pessoas que pregam a palavra. Eu sei que tem pessoas que são grandes líderes. Mas a pergunta é: você está salvo? Se Jesus vier neste momento, como está a tua alma? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Porque neste momento ninguém vai ali te socorrer ou prestar conta por você ou te ajudar. É entre você e Deus. Então, essa pergunta só você pode responder. Amém? Vou estar lendo no livro do Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar na minha boca, que Ele diz: abre a tua boca, que eu te encherei. Então eu quero ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, para o despertar desta última hora, nos quais nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Porque em breve, Cristo, Ele vem a buscar a sua igreja.
Eu creio que a gente ainda vai pegar um pouquinho aí, vai ver o homem da iniquidade se manifestar, mas não está longe. Se você tem acompanhado as redes sociais, você tem visto, né, do acordo que está sendo feito lá, né? O Elon Musk lá com aquele lá da Arábia, né? Arábia Saudita, né? Aonde que ele está propondo já o acordo, aonde o que vai dominar esse mundo é a inteligência artificial, e ainda eles não vão dar a garantia de que isso dá certo. Se você ouvir a reportagem lá onde ele está falando, ele diz que não tem garantia de que vai dar certo. E eu vejo assim, ó, que tudo está se encaminhando para o fim. Mas eu creio que Jesus, ele não vai deixar a noiva dele ser esmagada pelo governo mundial, né, que está vindo aí, que todos sabem quem é, né? Então nós temos que ter uma entrega verdadeira para Deus, porque não é o fazer para Deus, é o entregar. É aquilo que eu entrego para Deus que Ele vai devolver para mim. Porque a Bíblia vai dizer que nós já estamos crucificados com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que nós temos que ter a mente de Cristo, os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são bons, são agradáveis e perfeitos. E quando nós temos os pensamentos de Deus em nós temos a paz. Porque ele diz: eu vos dou a paz, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então, por mais que nós estamos passando por tribulações, por provações, nós vamos ser confortados com a paz que habita no nosso interior. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, no qual ele nos guiará em toda a verdade. E ele diz que suas ovelhas não ouvirão a voz dos estranhos. Suas ovelhas seguirão o seu bom pastor, que é Cristo. Então, aquele que tem a marca de Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, ele não vai dar ouvido a fábulas, aos enganos, aos falsos profetas, aos falsos milagres. Por quê? Porque tu tem a verdade dentro de si. E Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Deus, ela confronta com a mentira. E quando a verdade de Deus é exposta, a mentira não tem poder sobre nossas vidas. Porque fomos libertos pela verdade. E essa verdade é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Que lá no livro de João ele vai dizer: no princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas ele se aniquilou, ele se despiu da sua glória e ele veio sofrer o que o homem sofria. Ele veio sentir o que o homem sentia. Jesus, ele veio a este mundo como homem para provar para nós que é possível nós vencer, porque ele o venceu. Então, ele venceu primeiro. Ele venceu por nós. Ele foi lá e arrancou a chave do inimigo da nossa alma e entregou nas nossas mãos, porque ele deu sua vida pela sua igreja, pela sua noiva. E a sua vida custou sangue, sangue inocente, aonde ele foi levado para o matadouro, como um cordeiro mudo, sem abrir a boca, por amor de mim e de você. E eu pergunto para você, o que
o que temos feito com esse sacrifício que o nosso Mestre fez por nós, que Ele é o único que teve a coragem de se entregar. Quem é que vai dar a sua vida por mim e por você? Tão falho, tão pobre, tão miserável. Porque o homem, na sua essência natural, ele é miserável pela sua natureza. Pela sua natureza pecaminosa, que é descendência lá de Adão. Então não existe ninguém melhor ou maior. Porque Cristo ele vai dizer que ele não faz acepção de pessoa. Mas ele vai ouvir todo aquele que se achegar a ele com um coração contrito e quebrantado. Amém? Se você quer conhecer Deus, se você quer ter uma entrega para Deus e saber quem é Jesus, não só de ouvir falar, não só de palavras, não só honrar ele de lábios, busca-o. Se entrega, tem um arrependimento, busca verdadeiramente. Porque como diz a palavra aqui, que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é hoje. A liberdade está chegando para você aí nessa tua casa, na tua vida, no teu lar, nos teus familiares hoje. Porque Jesus está entrando ali para quebrar o jugo do inimigo, para arrancar todo o fardo pesado, para tirar toda a opressão, para tirar toda a briga, toda a divisão, toda a dissensão, para abrir os olhos do cego, para tirar aquele que está em prisão. Muitas vezes essa prisão não é no cárcere, mas é na alma. A alma do ser humano está presa a um vício, está presa às drogas, está presa à prostituição, está presa àquilo que vai gerar morte na vida dela e vai gerar morte para quem está sob o domínio dela. Mas Jesus Cristo está chegando aí, Ele está chegando aí para te libertar, Ele está chegando aí para quebrar as cadeias, Ele está chegando aí para te dar vida. Oh, Deus poderoso, entra nesta casa, entra neste lar, traga liberdade aos cativos, quebra, meu Pai, o jugo que tem oprimido esse povo, meu Deus, tira toda a cegueira espiritual, meu Pai, abre os olhos, derruba as escamas aonde o Deus desse século tem cegado seus olhos, e as pessoas têm andado como cega, como indo para a morte sem enxergar para onde estão indo. Oh, Pai querido, eu coloco cada vida onde minha voz chegar neste momento, que não seja minha voz, mas seja tua, porque a minha boca já não é mais minha, é tua, porque eu entreguei a minha vida a ti, tudo em mim pertence a ti, meu Deus, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e o teu justo, ele viverá da fé. Ó Deus poderoso, venha confirmar esta palavra, onde chegar, meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que paralítico venha andar, que cego venha enxergar, que o doente venha ser curado, que os presos venham ser soltos, porque esta é a palavra do ano aceitável, qual o Senhor mandou nos anunciar. E eu estou aqui, Pai, trazendo a tua palavra para todo aquele que recebe, para todo aquele que crê em ti, que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor é o único mediador entre Deus e o homem, que o véu já se foi rasgado e que tudo aquilo, Pai, que nos pertence, o Senhor já comprou naquela cruz, quando o Senhor disse está consumado. Então todas as nossas bênçãos já estão prontas no mundo celestial. Cabe a cada um de nós compreender o nosso lugar em Cristo Jesus, a nossa
nossa identidade em Ti, Pai, porque a nossa identidade tem que ser gerada em Ti, Pai. A nossa identidade tem que ser gerada pela Tua palavra, porque somente a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que vai prevalecer diante de tudo e de todos, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Então, meu Deus, eis aqui a tua palavra, eu deixo, meu Pai, para que a tua palavra venha fazer aquilo para qual ele foi enviado. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse vídeo, mas cada um, meu Deus, vai ser tocado naquilo que tem a necessidade de ser sarado, Pai, porque tu quer salvar essas vidas, esses corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, e graças a Deus, amém?